E eu vou agora com imagens ao vivo do Vaticano. Olha só que bacana, na manhã dessa terça-feira estamos aí com imagens ao vivo do Vaticano, porque neste mês de outubro acontece lá no Vaticano a segunda sessão do Sínodo sobre a sinodalidade. Os debates são resultados de consultas realizadas pela Igreja Católica em todo o mundo. Desde o ano de 2021, está acontecendo essa consulta sinodal. E para falar um pouco mais sobre o Papa Francisco e como está o andamento do sínodo, eu tenho a alegria de conversar nesse momento com o Silvanei José. Ele é jornalista e diretor responsável pela língua portuguesa da Rádio Vaticano e do Vaticano News. Bem-vindo, Silvanei. Padre Jodeilson, uma alegria mais uma vez estar com vocês. Um bom dia para vocês, uma boa tarde para mim já aqui. Bom dia, Antes de chegar aqui, só para dizer, vim correndo porque nós estávamos em uma coletiva de imprensa, né? Justamente das atividades do Sínodo, e a participação do nosso cardeal Dom Leonardo Steiner, né? Recordamos arcebispo de Manaus, que hoje um pouco concentrou, eu posso dizer, a atenção dos senhores jornalistas na sala de imprensa da Santa Sé. Um momento vivido muito intenso, porque nós já estamos chegando, iniciou hoje, nessa terça-feira, o quarto módulo, né, do Instrumento Labores, que é dedicado à perspectiva dos lugares. Vai continuando, é uma discussão muito bonita. Sim. Aproveitando, então, o calor dessa coletiva de imprensa, quais foram as principais temáticas levantadas agora nessa coletiva que acabou de acontecer? Bom, nós tivemos a presença, né, nessa coletiva do arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, né? Tivemos também a presença de Dom Roberto Repolli, que vai ser criado cardeal no próximo dia 7 de dezembro, junto com o nosso Dom Jaime, ele é arcebispo de Turim. Tivemos ainda a presença da irmã Nirmala Alex, que é a superiora geral das Irmãs do Carmelo Apostólico. E ela falava, a irmã Nirmala, da alegria de participar de um evento como esse do Sínodo, né? A grande alegria de encontrar o mundo reunido. Bom, mas recordamos que a atenção dos jornalistas, naturalmente, vai para Dom Leonardo. Dom Leonardo, que falou da Amazônia, do grande problema que nós estamos vivendo na Amazônia, com a seca, primeiro a falta do ar, agora a falta de água. Falou sobre a consequência desse sínodo que nasce, segundo Dom Leonardo, no sínodo da Amazônia, com a querida Amazônia, que é a exortação, né, do Papa Francisco, na conclusão do Sínodo para a Amazônia. Uma consequência de tudo isso que estamos vivendo agora, esse sínodo sobre a sinodalidade. Um sínodo, como podemos ver em imagens, que muda a sua metodologia. Não se escuta ou parado, né, todos juntos, mas em círculos você escuta e fala. Interação. Todos têm a oportunidade de conversar e conversar sobre várias temáticas, né? Nós estamos agora nessa temática do lugar, né? O lugar. A experiência desse sínodo que cada um traz das suas realidades. Conversando com Dom Leonardo, ele disse, pois é, no sínodo passado eu estive na roda, vamos dizer assim, simplesmente de língua portuguesa. E também dos espanhóis, mas conhecendo um pouco a realidade de todos. E dessa vez não, ele está junto também com uma roda, ou nos círculos menores italianos, no qual se confronta com as várias realidades da igreja. Então, essa sinodalidade se torna, então, perspectiva, que é justamente caminhar juntos. Um sínodo que teve início no último dia 2, vai se encerrar no próximo dia 27. E sempre com a presença do Papa Francisco, né? Quando nós temos as congregações gerais, quando se discute, nós temos a síntese daquilo que foi discutida nos círculos. E uma curiosidade, no dia de ontem o Papa chegou um pouquinho atrasado para a oração da manhã. E quando ele foi entrar, ele disse, não entro. Ficou parado, esperando que a oração terminasse, e daí ele entrou. Mas por que ele fez isso?
porque se ele entra, naturalmente, disturba um pouquinho todo mundo, o Papa que está chegando, né? Ele queria rezar junto com eles, dando a importância que tem a oração também para o sínodo e para os padres sinodais. É muito interessante perceber, né, de fato, a atmosfera que envolve o sínodo, como você apresenta, né, esse espírito de escuta do Espírito Santo de Deus, mas também escuta de um ao outro. E um dos cardeais falou, né, da importância de uma igreja enraizada em lugares concretos e culturas específicas. Como você vê essa relação entre o enraizamento cultural da igreja e a sua missão de evangelização? Pois é, o cardeal Rollerich, que é o relator-geral do Sínodo, falando hoje, apresentando esse módulo, como a gente diz, né, de discussão, ele foi muito categórico quando disse que a igreja não pode ser compreendida sem estar enraizada. Mas enraizada aonde? Né? Num lugar, numa cultura, tem que fazer parte. Né? Isso já está no instrumento Laboris, do qual os senhores padres sinodais utilizam para suas reflexões. Né? Então, é essa relação de encarnar-se, né? E dentro do que? De uma pluralidade, né? De interconexões que nós temos dentro da nossa realidade. E tudo isso quando nós estamos professando a nossa fé. Então, veja só, todos esses padres sinodais que vêm de realidades diferentes, aonde o Evangelho se encarnou também de modo diferente, trazem a sua experiência de uma igreja viva, que caminha e que pode ajudar as demais igrejas também a se unirem, a caminhar. A sinodalidade, esse caminhar junto, significa não só da nossa comunidade fechada lá, não, mas é de uma igreja de pertença. Você pertence a essa igreja. E nós, no mundo inteiro, através da nossa fé, através da nossa igreja, né? A nossa doutrina, através do ministério, através de tantas coisas que estão sendo discutidas, né? Estamos unidos, a união, mas sempre encarnado de uma realidade, né? Fazendo com que o Evangelho seja presença cotidiana dentro da nossa sociedade. Olha que coisa bonita. Não é um paradoxo ou uma intriga ou bate-boca, não. É encontrar caminhos juntos de fazer com que o Cristo que ressuscitou esteja presente na vida de tantas pessoas que ainda não o conhecem. Fazer com que as diferenças possam convergir para o ponto comum, que é o Evangelho, né? E durante esse processo sinodal, uma das discussões mais pontuais é a necessidade de repensar as formas organizacionais e institucionais das nossas igrejas locais. Eu acredito que o nosso desejo é de que o Sínodo possa propor mudanças concretas. Eu acredito que o Papa Francisco... E essa mudança concreta é aquilo que nós, conversando entre nós aqui, inclusive com os padres sinodais, estamos falando tanto, vamos produzir documentos e qual vai ser a ação concreta depois. Não podemos ficar só nos documentos e depois a ação concreta, né, não vemos dentro da nossa realidade. Isso é importante. Nós do Brasil, graças ao bom Deus, nós temos uma realidade muito bonita, que é a participação dos leigos, que é a participação das mulheres. E uma das perguntas hoje de um dos jornalistas, eu creio que ele era irlandês, e falando, pois mas as mulheres, quando é que vão fazer uma homilia dentro de uma celebração? Daí o Dom Jaime falou, olha, só por dizer que nós temos o culto dominical, quando nós não temos, né, a celebração eucarística, e quem faz, se podemos dizer, homilia ou a reflexão, são as mulheres também. Então, isso é uma realidade, não é uma novidade. Quem sabe é uma realidade para vocês na Europa. Então, é para dizer que nós estamos partilhando uma vida de igreja, uma vida que é aberta, mas, voltando àquilo que disse Rollerich, tem que estar enraizada, né? Essa cultura do Evangelho tem que estar enraizado na nossa sociedade. E aí depende de nós, né? Como cristãos, como católicos, como pessoas que professam a mesma fé. E essa discussão sobre o lugar da mulher na missão da igreja, eu acredito que seja um tema muito acalorado e
que requer muita reflexão, porque não se trata de um confronto entre homens e mulheres para ocupar lugares de poder. Eu acredito que cada um, homens e mulheres, tem um lugar de missão na igreja e que precisa ser, de fato, valorizado. Eu acredito que não se trata de um confronto, né? Eu acho que se trata realmente de valorizar o dom que cada um tem a serviço da igreja local e também da igreja universal. Eu perguntei hoje, conversando com Dom Leonardo, eu falei, Dom Leonardo, mas a presença da mulher, já que todo mundo fala, é uma temática, né? Ele falou, pois é, nós na Amazônia, sem as mulheres não tem igreja. Mas não é só na Amazônia. A presença da mulher é uma presença de suma importância e fundamental, né? É claro, os sacramentos, o sacerdote, mas quem estrutura, quem dá vida e quem transmite, recordamos, a fé é a mamãe e a vovó, não é isso? Exato. Isso o Papa, nosso querido Papa Francisco, não se cansa de falar, quem me deu a fé foi minha vovó, foi ela. Então, é isso que a gente tem que recordar, sem colocar a mulher no canto, ou de ser aquela que simplesmente vai arrumar a sacristia. Não é isso, não. Absolutamente. Temos que superar essas visões, assim, míopes da presença da mulher, que muitas vezes se coloca. A mulher é uma essência para que a fé seja propagada dentro da nossa realidade. É isso que a gente vê quando conversa com mulheres que se dedicam justamente à pastoral, à teologia, tudo aquilo que envolve, né, o crescimento da fé do povo. Isso é importante a gente recordar. A mulher, como disse o Papa, né, a esposa de Cristo, a igreja é mulher, né? Então, é a mulher também que nos dá essa percepção e também essa ternura, porque a mulher vê, sem dúvida nenhuma, como diz sempre o Papa Francisco, soluções diferentes dos homens. E nesse processo sinodal, eu acredito que uma grande herança que nós vamos acolher desse processo todo, eu acredito que seja o sentido da escuta. O Papa Francisco tem destacado muito isso. Nós precisamos parar para escutar. Eu acredito que um ponto concreto que as comunidades locais, as pastorais, os movimentos, os serviços, as pequenas comunidades já podem acolher desse sínodo é a necessidade de escuta, de uma escuta ativa da mulher, da criança, do jovem, do idoso, de todos aqueles que estão envolvidos com a ação evangelizadora da comunidade, né? Tudo isso para... Escutar é o verbo, né? Escutar é o verbo. Eu falava sempre com Dom Leonardo que nesse processo sinodal da Amazônia, inclusive, eles ouviram mais de 80 mil fiéis. Olha só que coisa bonita. Uma riqueza, né? É uma riqueza enorme, cada um dando a sua contribuição. E a coisa mais importante, eu busco um pouquinho o nosso querido Bento XVI, quando ele falava da pertença, né? Que é um grande legado para mim de Bento XVI. Por que eu sou católico? Por que eu pertenço a essa igreja? Então, o valor da pertença. Mas eu colocaria, justamente olhando essa escuta que você estava recordando, que é um elemento central para o nosso querido Papa Francisco. Nós, no Brasil, temos uma realidade como essa. Muitas vezes, e quem sabe em algumas áreas, não tão presente, mas é uma realidade de escuta. Aqui na Europa, e quem sabe em outras realidades no mundo, escutar não faz parte, né, da estrutura da igreja. Ok? Então, aquilo que o Papa está fazendo e está pedindo, insistindo, né, antes de que você fale, escute. Veja o que o outro tem a dizer. Uma vez, dando uma entrevista a um jornal de rua de Milão, Papa Francisco respondia àquelas pessoas que atacavam os migrantes, enfim. Ele disse, é muito simples quando você quer responder a alguém que te ataca. Coloque-se no sapato dele, aí você vai entender o que está acontecendo. Ou seja, ouça a vida dessas pessoas. E nós também temos que aprender a escutar as dinâmicas que temos dentro e vivemos a nossa fé. Como vivemos a nossa fé? Quantas experiências belíssimas em outras realidades podem
nos ajudar e acalentar aquela ternura de Deus que tanto fala Francisco. Eu creio que escutar, para nós que somos jornalistas, é o primeiro ato de um jornalista. Escutar. Depois você vai escrever. Mas sem a escuta, né, não tem consequência de uma ação. Amém, amém. Silvanei, nós queremos agradecer pela sua participação, pela sua colaboração. A TV Pai Eterno tem, de fato, primado nesses dias de sínodo aí no Vaticano, de levar um pouco dessa informação, dessa mídia positiva, porque nós sabemos que há uma mídia negativa que tenta desmotivar esse processo sinodal, e a TV Pai Eterno se compromete em levar para quem nos assiste um pouco desse espírito sinodal que precisa perpassar toda a nossa vida, todas as nossas comunidades, principalmente aqui no Brasil, mas sem sombra de dúvida em todo o mundo. Nós agradecemos e espero poder contar em outros momentos com o senhor. Com alegria e simplesmente para os mais polêmicos, né, para entender esse processo, né? Não ler o título, mas ler o texto, ok? Vamos entrar dentro para entender realmente o que é, e você também vai ganhar muito com isso, porque quem sabe o teu coração vai bater um pouquinho mais forte e uníssono com aquela igreja que você diz que tanto ama. Um grande abraço, meu irmão.